Boa noite, amigos do Instituto Cultural Santo Antônio. Estamos aqui para dar prosseguimento, ao nosso curso As Raízes da Ideologia de Gênero. Esse curso ele foi imaginado, em um primeiro momento, em um curso de 4 aulas, de 4 encontros, e hoje seria o nosso terceiro encontro, restando apenas um último encontro, que possivelmente será disponibilizado pelo Instituto, em sua página do YouTube, no mês que vem. Antes de começarmos o assunto da aula de hoje, é necessário rapidamente nós organizarmos tudo o que comentamos e tudo o que ainda vamos comentar nessas 4 aulas. Pelo título do curso, como foi informado lá na primeira aula, As Raízes da Ideologia de Gênero, é um curso que pretende mostrar as causas principais dessa ideologia nefasta que nós podemos observar já os seus estragos, mesmo antes de ser oficializada, tomara que nunca seja, em termos de leis no nosso tecido social, pelo menos tratando aqui de sociedade brasileira, apesar de que é um assunto que já é colocado nos meios de comunicação e na grande mídia. E como nós estruturamos esse curso? Na nossa primeira aula, que já está disponível aí no canal do YouTube do Instituto, nós apresentamos o tema, não é isso? Demos ali uma visão geral do que seria a ideologia de gênero, para ser uma porta de entrada para a parte mais essencial desse assunto. Na segunda aula, nós analisamos a cultura da morte e provamos ali a tese de que o gênero, na verdade, é um projeto político, é um projeto de poder, na verdade. Vimos ali que existem várias grandes corporações que, a partir do financiamento de muito dinheiro, pretende utilizar o gênero como uma ferramenta para manipulação comportamental, para engenharia social, para que com isso eles consigam o controle total do mundo, retirando a nossa liberdade individual e, ainda por cima, destruindo as bases daquilo que nós chamamos de civilização ocidental. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos analisar a base intelectual da ideologia de gênero. Nós não podemos tratar esse assunto com uma ingenuidade ao ponto de pensar que uma questão como essa, tão séria, e que está bem presente nas relações sociais, não tenha sido imaginado por pessoas muito inteligentes. Mas, como nós sabemos, a inteligência ela pode ser utilizada para diversos fins, e nem sempre os fins são os melhores possíveis. Então, hoje nós vamos analisar a base intelectual dessa ideologia, ou seja, quem foram os ideólogos que pensaram a ideologia de gênero. E ainda na aula de hoje nós vamos também tentar trazer aqui à baila, trazer à luz a verdadeira filosofia para percebermos qual é o verdadeiro sentido do uso do intelecto humano, para tentarmos, de algum modo, rebater os principais conceitos da ideologia de gênero através de argumentos muito mais concisos e voltados para a realidade. E na quarta e na última aula, no mês que vem, nós vamos apresentar os efeitos da ideologia de gênero. Nós vamos trazer aqui exemplos reais do que acontece quando um Estado coloca o termo gênero dentro da sua legislação. E a gente vai começar a perceber como é que o laboratório executado pelo gênero já está obtendo seus resultados e destruindo toda uma nação por dentro. Então, nós vamos trazer aqui vários exemplos reais para a gente perceber e confirmar a perversidade dessa ideologia. Tá joia? Então, vamos para a aula de hoje. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: como analisar a base intelectual da ideologia de gênero? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que nós falamos quando nós expressamos a palavra intelecto? O que significa uma base intelectual de uma ideologia? Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o intelecto é uma potência humana. Ou seja, somente o ser humano possui um intelecto. E o que é o intelecto? O intelecto é uma capacidade puramente humana de compreender a realidade e verbalizar aquilo que foi compreendido. Nosso intelecto, então, ele talvez seja a característica mais humana que existe e que nos diferencia dos outros seres. No entanto,
qual é o objeto de estudo do intelecto? Ou seja, o intelecto, quando ele busca conhecer o quê? Né? E a resposta mais simples para essa pergunta é que o intelecto ele sempre está à procura de entendimento da realidade. Da realidade. Porque vejam vocês, ó, quando eu nasci, eu que sou um ser humano, eu que sou também um possuidor do intelecto, eu que também tenho essa potência intelectiva, quando eu nasci, as coisas já estavam aí. A realidade já estava aí. Já existia o sol, já existiam as árvores, já existiam as montanhas, já existia o céu, já existia a terra, já existiam os planetas. Ou seja, a realidade é algo que já está posto. Então, a partir do momento que eu nasci, eu me deparei com essa realidade. E, em cima dessa relação entre o homem que possui o intelecto e a realidade que o cerca, o homem ele pode tratar essa realidade de duas maneiras possíveis. Eu não vejo uma terceira via. O homem, ele pode observar a realidade, ele pode perceber a realidade de duas maneiras possíveis. A primeira maneira é a seguinte: o homem, quando olha a realidade, apesar dele observar no primeiro plano uma multiplicidade de coisas que não param de se movimentar, que não param de se transformar, o homem também percebe, se esforçando um pouco intelectualmente, o homem também percebe que toda essa mudança é uma mera aparência que encobre uma estrutura mais permanente. Ou, em outras palavras, uma ordem mais ou menos permanente. Não é assim? Por exemplo, se eu avisto um cão na rua, né, eu estou andando pela rua, tem ali um cão deitado. Tudo que o cão fizer já está mais ou menos previsto por uma ordem interna do próprio cão. É isso, ó, o cão pode levantar, o cão pode latir para mim, o cão pode fugir de mim, o cão pode se aproximar de maneira mais amistosa, o cão pode continuar dormindo. Ó, todas essas ações do cão, elas já estão presentes dentro de uma ordem interna do próprio cão, dentro da natureza do próprio cão. Percebe isso? Agora, eu não espero que o cão comece a voar, por exemplo. Eu não espero que o cão comece, na minha frente, a resolver problemas dificílimos de matemática. Por quê? Porque essas ações não pertencem à ordem interna do cão. Se puxarmos o exemplo do cão, né, do cachorro, para outras coisas que existem na realidade, vocês vão perceber que isso mais ou menos permanece. Então, quando a gente olha para a realidade, a gente fala, cara, assim, a realidade tem uma ordem interna. A realidade tem uma ordem interna. A realidade ela é organizada de algum modo. Percebe a questão? Então, quando o homem enxerga a realidade de maneira objetiva, ele percebe essa ordem interna nas coisas. Não é isso? Agora, existe também uma outra maneira do homem se relacionar com a realidade. É o homem considerar que a realidade existe, né? Considerar que a realidade existe, mas que ela existe sem uma ordem natural. Sem uma ordem natural. Que, na verdade, a realidade ela vai se movimentando de maneira caótica, sem obedecer a uma ordenação interna. Né? Essa segunda possibilidade de eu se observar a realidade, ela também é possível. Né? E aí, da onde vem a ordem? Para essa segunda possibilidade, o homem imagina que a ordem é, na verdade, depositada por ele no mundo. Então, não existe uma ordem objetiva no mundo. É o homem que, mediante a sua inteligência, a sua vontade, vai depositando ordem e sentido para o mundo. Nesse segundo tipo de observação da realidade, o homem considera a realidade uma espécie de massa sem forma, uma massa sem ordem, uma desordem completa. E que o homem, através da sua capacidade intelectiva, ele vai depositando ordem no mundo. Percebe a questão? Só que tem um detalhe nessa história toda. Olha que coisa impressionante. Essa segunda visão, ela é muito menos provável, por um motivo muito simples. Se a realidade ela é completamente caótica e ela não possui uma ordem, ela não possui uma forma, e é o homem que dá forma a ela, a primeira pergunta que surge é a seguinte: o homem faz parte dessa realidade?
Faz. O homem está dentro da realidade. Pois bem, se o homem está dentro da realidade, então também não existe uma ordem interna para o homem. O homem também vai ser uma massa sem forma, uma massa informe, uma massa sem ordenação. Um simples composto material sem qualquer tipo de ordem. E é aí, presta atenção, e é aí que entra o papel dos ideólogos. Prestem muita atenção. Todo ideólogo não está interessado na verdade objetiva dos fatos que ocorrem na realidade. Ou, em outras palavras, todo ideólogo não se interessa pela ordem interna da natureza, porque para ele isso não existe. Todo ideólogo olha para a realidade como uma massa sem forma e que deve receber uma forma da sua inteligência. Então, o ideólogo é alguém que se coloca acima de toda a realidade, ao ponto de acreditar que ele é um ser iluminado, que pode depositar ordem na realidade. Agora, você veja, se os próprios homens estão na realidade, então o interior desses homens também não possui uma ordem interna. Então, o ideólogo, ele também enxerga os outros homens como uma espécie de massa sem forma, que pode ser modelada por sua mente iluminada. Percebe a questão? Então, nós temos aí de cara uma diferenciação no uso do intelecto. Uma diferenciação no uso do intelecto. No primeiro momento, você tem o indivíduo humano que busca a sabedoria, que ativa a sua potência intelectiva para compreender a ordem interna das coisas, que já estão colocadas, que já estão aí. E o segundo tipo de intelectual, ele não busca sabedoria, ele não busca a verdade. Ele enxerga todas as coisas como massas sem forma, esperando a sua modelagem. Então, o ideólogo, que é do segundo tipo do uso do intelecto, é aquele que acredita que está acima da própria realidade, ao ponto de acreditar que é ele que vai saber o que é bom para todos nós. O que é bom para a própria realidade, o que é bom para o próprio mundo. Aí está a diferença entre o intelectual sério e o intelectual que não é sério. O intelectual sério, ele usa sua potência intelectiva para descobrir a verdade. Como diz Santo Tomás de Aquino, o que é a verdade? A verdade é a adequação do intelecto à estrutura da realidade. O intelectual sério, ele olha para a realidade e escuta a ordem da realidade, observa a ordem da realidade, que se revela para ele. Enquanto que o intelectual que não é sério, que não busca sabedoria, ele se acredita acima de toda a realidade e ele enxerga toda a realidade, inclusive todos os outros seres humanos, como massinhas de modelar, no qual ele vai depositando forma por aquilo que ele imagina ser o melhor. Percebem a diferença? Então, quando você pega o exemplo de um ideólogo e procura na história a ação do ideólogo, você vai encontrar uma coleção incrível de bizarrices construídas por esse tipo de intelectual que não é sério. Não é isso? Porque o ideólogo, ele vai usar de todas as forças da sua potência intelectiva, da sua potência racional, da sua inteligência, para manipular um indivíduo, manipular a realidade, mas ele vai tentar de todas as formas manipular toda uma sociedade. Toda uma sociedade. E a gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, o fascismo, o nazismo, o comunismo, o relativismo e a própria ideologia de gênero. Todos esses ismos são ideologias. São coisas criadas da cabeça do ideólogo para dar a sua versão para a realidade. E essa versão é totalmente translocada, porque é separada da realidade objetiva, visto que para ele, para o ideólogo, a realidade objetiva não existe.
Então, o ideólogo ele sempre vai se comportar como uma espécie de salvador da pátria. O cara que vai vir salvar, acabar com os problemas. Porque ele é o iluminado e a realidade está abaixo dele. E aí o que vai acontecer? Todo intelectual do primeiro porte, todo intelectual sério, que visa compreender a ordem interna das coisas, que visa compreender a ordem interna do ser humano, que visa compreender a ordem interna da natureza, da realidade inteira, vai ser considerado pelo ideólogo e pelos seus seguidores como um fundamentalista, um retrógrado. Percebe a questão? Então isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Nós não estamos chamando o gênero de ideologia à toa. O gênero é mais uma tentativa de manipulação da realidade. De maneira mais específica, de manipulação da sociedade. De manipulação do indivíduo humano. E, obviamente, para que a ideologia de gênero entre no tecido social, eles vão ter de passar a concepção de que não existe uma ordem interna na natureza humana. Ou, em outras palavras, não existe a natureza humana. Por isso que a ideologia de gênero, como qualquer outra ideologia, tem de negar a natureza das coisas, inclusive a própria natureza humana. Percebe a questão? Só para vocês terem uma ideia, olha a definição de ideologia, né, trazida pelo Dr. Jorge Scala, que é um especialista em ideologia de gênero. A definição dele de ideologia é tão completa que ela consegue sintetizar todas as versões para esse conceito existentes até hoje na história do pensamento ocidental. Olha o que diz o Dr. Jorge Scala sobre o que é ideologia. Olha o que ele diz. Uma ideologia é um corpo doutrinal fechado. Olha só. Uma ideologia é um corpo doutrinal fechado. Então, isso significa dizer que tem um aspecto de doutrina. Se tem um aspecto de doutrina, quer dizer que visa a disciplina, o controle de outros indivíduos humanos. E é um corpo doutrinal fechado. Ou seja, não é aberto a debates, não é aberto a discussão. Então, uma ideologia é um corpo doutrinal fechado, com pretensões de oferecer uma explicação de toda a realidade. E, por isso, oferecer pautas universais de comportamento. A ideologia sempre parte de uma premissa não demonstrada e indemonstrável, porque é falsa. E, a partir dela, as consequências são deduzidas mediante raciocínios rigorosamente lógicos. Por isso, quem aceita a premissa sem qualquer crítica, e assim se introduz um sistema de pensamento ideológico, dificilmente vai sair dele. Pelo contrário, quando você entra numa ideologia, você se aprofunda cada vez mais, podendo chegar até o mais irracional fanatismo. A única forma de sair de uma ideologia é descobrir a falsidade da premissa fundante. Percebe a questão? Então, olha só. Toda ideologia, ela é um aparato lógico fechado. As pessoas confundem muito quando vão analisar uma teoria, que é o seguinte. Quando a gente vai analisar um corpo doutrinal, né, vamos usar a palavra teoria não, para a gente não causar aqui confusões. Mas quando a gente vai analisar um corpo doutrinal, a gente tem que perceber se aquilo é ideológico ou não. E como é que se verifica isso? Simples. Buscando o princípio, a premissa fundante daquilo. Para ver se aquela premissa é verificada na realidade ou não. Percebe a questão? Quer ver? Vamos trazer aqui um exemplo à baila, né, para a gente não falar só de gênero. O nazismo. O nazismo é uma ideologia. Qual é a premissa fundante do nazismo? A superioridade racial germânica. A superioridade racial germânica. Então, essa é a premissa. Todo o raciocínio da ideologia nazista, ela vai ser raciocinada em cima dessa premissa que é falsa. É óbvio que não há uma superioridade racial germânica.
É óbvio que não. Existe uma natureza humana que não permite uma superioridade racial. Mas olha que interessante. Se eu aceito essa premissa fundante, eu aceito todas as consequências. Aceitando a superioridade racial germânica, eu vou ter que aceitar a inferioridade de todas as raças, de todas as outras raças. Ora, se eu faço parte dessa raça suprema, superior, então eu posso requerer para mim o direito de ter um território para o meu próprio desenvolvimento. E olha que interessante, eu é que vou saber o melhor para as outras raças. Se alguns indivíduos humanos de outras raças se opuserem ao que eu falo que é certo, então eu também vou ter o direito de usar armas e de apelar à violência para colocá-los na linha. Está tudo fundado logicamente. Então está justificado toda a violência que eu cometer contra aqueles que se rebelam contra a minha mente iluminada. E por que o nazismo ele conseguiu espaço? Ele conseguiu espaço porque ninguém colocou em prova, em xeque, essa premissa. Esse princípio que defende que há uma superioridade racial germânica. A ideologia de gênero também vai se basear em alguma premissa fundante que é falsa. E aí não adianta ter todo um regramento lógico nos argumentos da ideologia de gênero se a premissa, se o princípio, ele é falso e não pode ser verificado na ordem natural objetiva das coisas. Percebe a questão? Então, o que nós vamos ter de fazer? Nós vamos ter de analisar a base intelectual da ideologia de gênero. Para mostrar que as premissas utilizadas são falsas e não podem ser verificadas na realidade objetiva. Se conseguirmos fazer isso, pronto, está provado. O gênero é uma ideologia. O gênero não é um saber autêntico. O gênero não é uma percepção da realidade objetiva das coisas. O gênero não é uma percepção da ordem interna das coisas. O gênero é uma ideologia. Uma ideologia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estruturar a base intelectual da ideologia de gênero. Ou seja, como essa ideologia foi construída? Quem são os ideólogos que a criaram? Para ser exato e deixar a aula mais organizada possível, a base intelectual da ideologia de gênero, ou seja, as ideias construídas para a manipulação do comportamento humano, visto que o gênero é uma ideologia, portanto, não parte de uma ordem natural das coisas, a base intelectual da ideologia de gênero é explicada através de 5 pilares, de 5 pontos essenciais. Ou seja, toda a ideologia de gênero é construída intelectualmente a partir de 5 pilares intelectuais que fizeram história no pensamento ocidental. Quais são esses 5 pilares? O primeiro pilar, o marxismo. O marxismo. A teoria criada, as ideias criadas por Karl Marx construíram algumas premissas falsas que vão dar base ao argumento da ideologia de gênero. Segundo pilar, o feminismo. Principalmente os feminismos radicais. O terceiro pilar são as pseudo-filosofias pós-modernas. Então, existe um grupo de ideólogos na pós-modernidade que, travestidos de filósofos, criaram certos pensamentos e certas ideias que também produziram algumas das premissas da ideologia de gênero. Quarto pilar, a palavra gênero, que foi criada e desenvolvida pelo psicólogo e sexólogo John Money. E quinto pilar, que vai dar a forma final à questão do gênero, é a feminista radical da terceira onda, Judith Butler.
Toda vez que a palavra gênero ela aparece para ser implementada nas relações sociais, ela tem as características desses 5 pilares. Desses 5 pilares intelectuais, tendo a sua forma final no 5º pilar, no 5º braço, que vem das ideias da feminista radical Judith Butler. Então vamos analisar essa base intelectual da ideologia de gênero. Primeira coisa, o marxismo. O que o marxismo tem de relação com as premissas básicas da ideologia de gênero? Primeira coisa, o Karl Marx, ele tem um entendimento do ser humano que é o seguinte: para Karl Marx, o ser humano é um ser que se realiza no trabalho. No trabalho. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que para Marx você pode elencar várias diferenças entre o homem e os outros seres da realidade. Mas a diferença essencial que afirma o que é o ser humano é o trabalho. Segundo Marx, o ser humano compreende a verdade da sua existência quando ele manipula a realidade material e produz um bem para ele próprio usufruir. Segundo ele, o homem se resume a isso. Se resume ao exercício intelectual que manipula a matéria para a produção de um bem. Percebe que a visão marxista sobre o homem, sobre a antropologia do homem, é uma visão bem limitada e que traz consequências muito sérias. Percebam que o marxismo ele já é uma ideologia por si mesmo. Porque o que acontece? O Marx ele vai dizer o seguinte, considerando que o homem se realiza no trabalho, ou seja, realizando um esforço intelectual para manipular a matéria, produzir um bem e usufruir os bens, Marx observa que as sociedades elas são estruturadas, então, em uma injustiça. Eu relatei bem lá na primeira aula. Que injustiça é essa? As sociedades elas acabam se formando através da injustiça na relação entre aqueles que não trabalham, que são poucos, e não trabalhando ainda usufruem os bens produzidos, se apropriando daqueles que trabalham. E que por terem o seu trabalho aproveitados pelos opressores, não usufruem os bens produzidos. Então, segundo Karl Marx, as sociedades são estruturadas nessa injustiça. Poucos que usufruem os bens e não trabalham, e muitos que trabalham e não usufruem os bens. Marx vai chamar isso de classes. Classe dos opressores e classe dos oprimidos. Só que olha só que interessante. Como o Karl Marx também era um grande sociólogo, grande no sentido de influência, o Karl Marx percebeu que toda a sociedade, portanto, é estruturada em uma injustiça na relação entre essas duas classes, opressores e oprimidos. Só que essas classes, elas se relacionavam naquilo que Marx chamava de infraestrutura de uma sociedade. O que é infraestrutura? A infraestrutura é onde ocorre a produção em uma sociedade. Os meios de produção formam a infraestrutura de uma sociedade. Portanto, a essência de uma sociedade é a infraestrutura, porque é lá, nos meios de produção, que a relação injusta acontece. É lá, no meio de produção, ou seja, na essência da sociedade, que você vai ter o opressor oprimindo. Percebe a questão? Que você vai ter o opressor usurpando do esforço do oprimido. Percebe? Só que uma sociedade não possui apenas essa essência, esse coração, essa infraestrutura, que nos explica como uma sociedade existe. Mas essa infraestrutura, ela é escamoteada, escondida por uma superestrutura. É necessário prestar muita atenção nisso daqui. Por uma superestrutura. O que é a superestrutura? A superestrutura
é o conjunto de ideias que é produzido por essa sociedade. Então, está na superestrutura as ideias filosóficas, as teorias científicas, a religião, a cultura, as relações familiares, o aparato jurídico, o aparato policial. Tudo isso faz parte da superestrutura. Super aí tem a ver com superfície. É aquela estrutura superficial da sociedade. Então, o que acontece? Marx vai dizer o seguinte: olha, para conhecermos bem uma sociedade, devemos atravessar essa camada ideológica da superestrutura e atingir a infraestrutura para percebermos a injustiça social lá dentro. Então, o que o Marx vai pregar? Ele vai pregar uma espécie de revolução para acabar com essa injustiça. Porque ele imagina que é possível um paraíso terrestre, um paraíso nesse mundo material. Então, o que o Marx ele vai propor? Ele vai propor o seguinte: olha só, é necessário causar uma revolução na infraestrutura para que, após essa revolução da infraestrutura, a superestrutura venha abaixo. E aí nós possamos chegar ao poder e trazer a tão sonhada justiça. Então, Marx está propondo aí uma revolução, uma mudança. Percebe a questão? E o que isso tem a ver com ideologia de gênero? Simples. O Marx percebeu que lá na infraestrutura, o maior símbolo da desigualdade e da injustiça é a propriedade privada. Ou seja, são os bens que o opressor possui. É a propriedade que o opressor possui. Ele é o símbolo da desigualdade. E o Marx, ao final da vida, percebeu, isso já ao final da vida ele percebeu, que a propriedade mais singular e mais básica que existe e que ocasionou toda a injustiça não é o meio de produção, mas sim a família. A família. Né? Segundo uma tese que o Marx, já no final da vida, ele conheceu, que defendia que há muito tempo atrás existiam hordas organizadas por uma justiça, visto que todos trabalhavam, todos usufruíam os bens produzidos, e que nessas hordas antigas, nessas organizações antigas, não existiam famílias. A mulher tinha relação sexual com todos os homens das hordas, e quando nascia o filho não sabia que era o pai, portanto não tinha-se ali a noção de patrimônio. O filho não pertencia ao pai. Então o filho crescia por sua força física, ele se independia da mãe e entrava no mecanismo de trabalho das hordas. Então as hordas funcionavam muito bem, como se fosse um paraíso na Terra. Né? O interessante é que o Engels, né, o parceiro de Marx que assina o livro da origem da família, da propriedade privada do Estado, onde está essa teoria, ele mesmo lá no livro ele escreve que não há nenhuma prova cabal de que essas hordas existiram. Né? Você vê aí como é que é a força de uma ideologia. Mas o Engels vai defender a tese de que, o Engels e o Marx vão defender a tese de que a injustiça começa quando o homem exige fidelidade da esposa e quando nasce o filho, sabendo que ele é o pai, ele exige o filho como um patrimônio. E a mulher, então, em resposta, cobra também uma fidelidade e exige dele um matrimônio. E ali é constituída a família. Então, quando a primeira família é constituída, pai, mãe e filhos, eles agem em comum acordo para o acúmulo de bens. Dali nasce a injustiça social. Então, perceba que o braço do marxismo está diretamente ligado à tentativa de destruição da família. E a destruição da família é uma das finalidades da ideologia de gênero, como nós vamos ver já já. Então, esse é o braço marxista. O outro braço é o braço do feminismo. Eu expliquei lá na primeira aula. Né? Aconselho vocês buscarem a primeira aula aí no canal do YouTube do Instituto Cultural Santo Antônio. Lá eu expliquei que o feminismo que está relacionado à ideologia de gênero é o feminismo trazido pela Kate Millett e pela Shulamit Firestone, que compõe ali uma base radical do feminismo. E elas defendiam como tese central a destruição também da família. Só que a destruição da família através da revolução sexual. Segundo essas duas feministas, a família só poderia ser destruída quando a mente das mulheres e das crianças fosse totalmente sexuada.
O que isso significa? Era necessário que a mulher e as crianças, primeiro que a mulher não deveria, né, ser responsável pelo cumprimento do seu destino biológico de ser mãe, e que ela deveria, né, não depender de maneira alguma do homem em uma família dita patriarcal. Então ela propunha que o Estado pudesse bancar a mulher e a criança para que a mulher e a criança não dependesse mais do marido. Olha só que interessante. E dizia também que, através da sexualidade polimorfamente diversa, era necessário quebrar esse estereótipo da heteronormatividade, na qual se subentende que o homem e a mulher são complementares para gerar a vida. Então, a Shulamit Firestone, propriamente dizendo, ela defendia a tese de que as crianças deveriam ser iniciadas sexualmente, desde a mais tenra idade, para que elas perdessem essa noção de heteronormatividade, para que ela não percebesse a heteronormatividade como uma imposição de papel social, e que ela pudesse quebrar aquilo. Segundo a Shulamit Firestone, é essa única maneira de destruir as famílias. Então perceba que há um acordo entre o marxismo e o feminismo. E esse acordo produz um braço da ideologia de gênero, que é a destruição da família. O terceiro pilar são as pseudo-filosofias pós-modernas, né? A gente tem que entender que essas pseudo-filosofias pós-modernas, elas têm duas origens. Duas origens. Você vai ter uma primeira origem marxista, então você vai ter alguns filósofos pós-modernos que vão fazer uma releitura do pensamento marxista e vai tentar, de alguma maneira, criar um novo marxismo. E um outro braço da dita filosofia pós-moderna vem dos pensadores nietzschianos, né, que defendiam a tese de que a revolução não deveria ser social e a revolução deveria ser individual. Eles acreditavam que deveríamos colocar os nossos desejos para fora para que a revolução pudesse acontecer. Então você tem dois braços das pseudo-filosofias pós-modernas. O braço neomarxista, né, que alguns autores vão chamar de marxismo ocidental, e um braço nietzschiano, né, um braço que vai apostar nos desejos internos do indivíduo humano, principalmente nos desejos instintivos animais, como forma revolucionária. Então é necessário compreendermos o histórico dessas pseudo-filosofias pós-modernas para buscarmos ali a base intelectual da ideologia de gênero. Primeiro vamos tentar entender os neomarxistas. Para entender os neomarxistas, a gente tem que entender as revoluções que aconteceram na prática em alguns países do mundo, dando destaque aqui para a Rússia. Todo mundo aqui conhece, creio eu, dos experimentos revolucionários que aconteceram na Rússia e acontecem até hoje, de certo modo. O primeiro experimento revolucionário que nós temos com Lenin. O Lenin ele chega ao poder e, quando ele chega ao poder para implementar o socialismo, ele, além de socializar as propriedades, ou seja, destruir a propriedade privada para que todas as propriedades pertencessem ao Estado, ao Partido Comunista, ele também tomou decisões muito sérias em relação àquilo que está escrito no último livro do Karl Marx. O Lenin, ele, por exemplo, ele aboliu o casamento. O Lenin legalizou o aborto. Ou seja, o Lenin ele teve algumas atitudes que confirmavam a tese final de vida de Karl Marx no livro da origem da família, da propriedade privada e do Estado. Só que os efeitos da revolução trazida por Lenin não foram os efeitos esperados, porque tão logo a família foi sendo destruída, tão logo aumentou a delinquência juvenil. Então a desordem, a barbárie começou a ser instalada ali naquela sociedade imaginada socialista por Lenin. Tanto é que depois vem o seu sucessor, o Stalin, e o Stalin, ele promove uma revolução no comportamento muito diferente. Olha o que o Stalin faz. Ele restaura o casamento, ele cria, inclusive, leis hiperrígidas para evitar a separação, ele proíbe o aborto, o Stalin, na contramão do Lenin, ele proíbe o aborto para tentar recuperar o mínimo de ordem social
que tinha sido destruído pelo aumento na delinquência juvenil. E o Stalin, ele fez uma forte propaganda dizendo que a questão do amor livre e dos costumes homossexuais, do homossexualismo, era, na verdade, uma espécie de degenerescência burguesa. Assim como até o Marx já tinha defendido também em suas teorias, né? O Marx, ele considerava como classe oprimida o proletariado, mas ele também considerava como uma classe que deveria ser marginalizada para efeito de justiça, né, o lumpenproletariado, que eram os degenerados, né, aqueles que tinham um comportamento sexual fora da normatividade, da normalidade, os homossexuais, os drogados. Então o Stalin ele recupera isso também, essa visão, né, bem radical do Karl Marx. Então, quando o Stalin ele implementa leis rígidas para manter o casamento, né, e para considerar o amor livre, o homossexualismo, como uma espécie de degenerescência burguesa, que deveria ser marginalizados também, costumes marginalizados, o Stalin ele acaba impondo por demais a força policial. Então, a restrição começa a acontecer por meio da violência. E aí acaba tendo ali uma brutal repressão da polícia, que vocês conhecem bem, acaba ocasionando mais ou menos 100 milhões de vítimas fatais. Então, qual é a conclusão que nós tiramos disso? Qual é a conclusão que nós tiramos disso? Que as revoluções trazidas pelo marxismo e adornadas pelo feminismo são revoluções que não deram certo na prática. Então, a esquerda, ou seja, os intelectuais, os ideólogos de esquerda, eles tiveram que se perguntar, por que deu errado? Por que a revolução não deu certo? Primeiro liberamos tudo, destruímos a família, delinquência, desordem. Depois repreendemos, tiramos a liberdade dos indivíduos. Então, o que deu errado? O que deu errado? Essa pergunta vai ecoar na cabeça dos ideólogos, que também tem relação com a questão do gênero. Então, olha só que interessante. Antes mesmo, muito antes, ali por volta da década de 20, muito antes da queda do Muro de Berlim, os intelectuais de esquerda já estavam percebendo um certo fracasso das revoluções. E ao invés deles procurarem simplesmente desculpas para o fracasso, eles começaram a desenvolver várias ideias, várias teorias que pudessem explicar o que deu errado. E aí vai surgir um intelectual, um neomarxista, que vai tentar reformular parte da teoria marxista. O nome dele é Karl Korsch. Karl Korsch. Qual foi a contribuição intelectual do Korsch? A contribuição intelectual dele foi a seguinte. Ele percebeu que o Marx estava errado, que o modelo marxista de revolução estava errado. Porque o que o Marx imaginava? E que não deu certo na prática. Marx imaginava o seguinte: eu analiso a sociedade pela infraestrutura, percebo a desigualdade social, identifico o opressor e o oprimido, que no caso é o burguês, o proletariado, no caso da sociedade moderna, no caso das sociedades pós-industriais, e tomo os meios de produção na base da violência e da força. Então, logo eu chego ao poder e domino as propriedades privadas, domino os meios de produção, então logo a superestrutura ideológica, ou seja, as ideias que escondem injustiça social, as ideias que até então eram ideias burguesas e conservadoras, elas vão se derreter, elas vão desmoronar como se fosse um castelo de areia. Elas vão se desmontar como se fossem bolhas de sabão. Então, logo domina a infraestrutura, a superestrutura vai ruir. Só que o Karl Korsch percebeu que, na prática, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Não adianta você, na base da força, querer controlar, porque as ideias, elas permeiam a consciência dos homens. Então, o que o Karl Korsch vai propor? Ele vai dizer o seguinte: olha, a revolução marxista só vai dar certo se nós invertermos essa proposta marxista. Ao invés de buscarmos uma revolução na infraestrutura, nós vamos promover uma revolução cultural na superestrutura.
Porque modificando a superestrutura, modificando as ideias, modificando o comportamento social, depois a tomada das propriedades vai ser muito mais fácil. A tomada dos meios de produção vai ser muito mais fácil. Então, primeiro dominamos a cultura, para depois dominarmos os meios de produção, para depois dominarmos a política. Percebe a questão? Então, o Karl Korsch está defendendo a tese de que a revolução se faz necessária na superestrutura, não na infraestrutura. Então, Karl Korsch ele inaugura aquilo que a gente chama de marxismo cultural ou marxismo ocidental. Então, percebam que o Karl Korsch trouxe o quê? A proposta. Trouxe a proposta de revolução. Só que olha só que interessante. Como colocar essa proposta em prática? Como colocar essa proposta em prática? A prática dessa proposta vai vir pouco tempo depois com uma escola filosófica chamada Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt era uma espécie de organização intelectual que era determinada por esse principal objetivo de colocar a reforma ou a revolução marxista como algo ativo na superestrutura. Em resumo da ópera, a finalidade da Escola de Frankfurt é produzir ideias que possam, de alguma maneira, trazer a revolução cultural necessária para que a revolução marxista se concretize, para que a justiça social possa ser alcançada. E de todos da Escola de Frankfurt, nós vamos dar destaque a dois. O alemão Max Horkheimer e o francês Louis Althusser. Horkheimer e Althusser são os braços da Escola de Frankfurt que têm relação com aquilo que mais tarde vamos chamar de ideologia de gênero. Por quê? Prestem atenção. Quando Max Horkheimer ele tenta aplicar a revolução na superestrutura, a primeira coisa que ele percebe é que a superestrutura das sociedades é sempre formada por ideologias. Ou seja, por um conjunto de ideias conservadoras que visam esconder a injustiça social que acontece no meio material, no meio de produção. Então, o que o Horkheimer ele vai propor no primeiro momento? Ele vai dizer, olha, é necessário trazermos o nosso arcabouço intelectual para elaborar uma crítica dialética, uma análise crítica dialética às ideias produzidas pelo burguês e pelo conservador. E aí, no embate, como o nosso peso intelectual é maior, nós vamos, então, destruir essas ideias e conseguirmos tomar conta da superestrutura da sociedade. Só que tão logo ele foi tentando aplicar isso, tão logo ele percebeu o seguinte, ele percebeu que as pessoas comuns, que formam o grosso de uma sociedade, as pessoas comuns não se interessavam por discussões filosóficas. Elas obedeciam à superestrutura? Obedeciam, mas elas não estavam dispostas a debater se aquilo é verdadeiro ou falso. Elas não estavam dispostas a passar uma peneira dialética para verificar a falsidade do aparato ideológico das superestruturas. Então, a análise crítica dialética trazida por Horkheimer no primeiro momento, não funcionou, porque isso não alterava o comportamento das pessoas comuns. As pessoas comuns eram imunes a isso. Percebe a questão? Elas eram motivadas pela superestrutura, mas elas não queriam debater essa questão. Elas não tinham vocação filosófica para isso. E aí o Max Horkheimer, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma outra análise da superestrutura e vai chegar a uma outra conclusão. Ele vai dizer o seguinte, caramba,
As pessoas comuns, elas são motivadas pela superestrutura, porque a superestrutura tem uma ideologia que guarda um discurso de autoridade. Um discurso de autoridade. Não é o embasamento teórico e filosófico do discurso que importa. É a autoridade do discurso. É a autoridade do discurso. Então, o Max Horkheimer, o que ele vai fazer? Ele vai buscar, na sua análise da superestrutura, na sua análise desses discursos de autoridade, ele vai buscar a raiz desse discurso de autoridade. E aí ele chega a uma conclusão formidável. Ele descobre um ponto que até então os marxistas tateavam, mas não tinham entendido direito. A produção dos discursos de autoridade tem sempre origem na família. Na família. Oh, mas isso é óbvio. Mas isso chega a ser evidente. Por quê? Se a família é, na verdade, o primeiro núcleo social a ser formado, então o pai e a mãe, eles são os primeiros a educar as crianças e os filhos. Ali já tem um discurso de autoridade. Que o filho, depois, vai crescer, vai chegar à idade adulta e vai levar esse discurso de autoridade e nunca mais vai desobedecê-lo. Conclusão, então, do Max Horkheimer, devemos destruir a família. Mas é óbvio, pois é a família que guarda esse discurso de autoridade. Percebe a questão? É isso que o Horkheimer vai perceber. Vamos ler um trechinho só para vocês terem ideia de que não somos nós que estamos inventando. Foi o próprio Max Horkheimer que escreveu. Olha o que ele diz sobre a questão dos discursos de autoridade e família. Diz Horkheimer, entre as circunstâncias que influenciam de modo decisivo a formação psíquica da maior parte de todos os indivíduos, tanto pelos mecanismos conscientes quanto pelos inconscientes, a família tem importância predominante. O que ocorre neste plasma, a criança, desde a sua mais tenra idade, a desempenha um papel, através de um papel decisivo no despertar de suas faculdades. Assim como a realidade se reflete no meio deste círculo, a criança que cresce dentro dele sofre sua influência. A família cuida, como uma das componentes educativas mais importantes, da reprodução de caracteres humanos, tal como os exige a vida social, e lhes empresta, em grande parte, a aptidão imprescindível para o comportamento autoritário, do qual depende amplamente a sobrevivência da ordem burguesa. Então, o que o Max Horkheimer percebeu? Que os discursos de autoridade que formam a superestrutura, e eles são produzidos pelas relações familiares. Então, enquanto a gente não destruir a família, cara, assim, não vai rolar a revolução. Não vai acontecer a revolução. Percebe a questão? E outra coisa, essa visão do Max Horkheimer, ela ganha força quando você tem também a visão do Louis Althusser, que é um outro intelectual francês da Escola de Frankfurt. O que o Althusser vai fazer? Ele também vai fazer uma análise crítica da superestrutura, ou seja, dos discursos ideológicos, e aí ele vai perceber o seguinte, caramba, essas ideologias, que o Horkheimer, inclusive, percebeu que tem origem, esse discurso de autoridade tem origem na família, na verdade, não vem só da família. Vem de todas as instituições que ordenam uma sociedade. Então, olha só que coisa impressionante. O Louis Althusser, ele vai perceber que essas instituições que até então eram consideradas como necessárias para a ordenação da sociedade, são essas instituições que vão produzir os aparelhos ideológicos. E não só ideológicos, como repressivos. Então, qual vai ser a contribuição do Louis Althusser? Ele vai perceber o seguinte, olha, as instituições é que produzem os discursos que, por sua vez, produzem a superestrutura. Então, nós devemos destruir as instituições. Nós devemos destruir as instituições. Olha só que coisa impressionante. E aí ele fez um mapeamento dessas instituições. E aí ele percebeu que existem instituições que ele vai chamar de aparelhos repressivos, que vão exercer um controle através da violência, e vai ter os aparelhos ideológicos, que vai exercer um controle através da ideologia, de um conjunto de ideias.
Quais são os aparelhos repressivos? Ele lista alguns, ó. O governo, as forças armadas, a força policial, os tribunais, o sistema carcerário. Ó, esses aparelhos, cara, eles manipulam o comportamento humano. Eles mantêm rígida a superestrutura burguesa. Mas também tem os aparelhos ideológicos. Quais são os aparelhos ideológicos? A escola, a família, que já tinha sido percebida pelo Max Horkheimer, as ideologias políticas, a grande mídia, a cultura, as artes. Então, qual é a consideração do Luz Althusser? Ele vai dizer o seguinte, olha, cara, nós temos que tomar conta dos aparelhos ideológicos, porque são essas instituições que mantêm o discurso burguês, que mantêm o discurso de autoridade burguês. Então, devemos tomar conta das escolas, das ideologias políticas, da grande mídia, da cultura, das artes, da família. Percebe a questão? Então, o Luz Althusser, ele complementa a visão do Max Horkheimer. E aí você vai ter a visão geral do que seria a superestrutura e de como a superestrutura deveria ser destruída. Deveria viver uma revolução, deveria sofrer uma revolução. Essa é a contribuição da Escola de Frankfurt. Só que ainda resta uma pergunta. Tudo bem, já entendi. As instituições que falavam que organizam a sociedade, na verdade, produzem uma ideologia que atrapalha a revolução marxista. Isso eu entendi. Mas o que constitui, de fato, essas instituições? Porque os ideólogos eles vão se concentrar no seguinte. Se soubermos do que se constitui as instituições, ou seja, como as instituições são construídas, então vamos poder destruí-las. Nós vamos achar o calcanhar de Aquiles dessas instituições. É aí que entra um pensador francês nietzschiano chamado Michel Foucault. O Michel Foucault, ele vai concluir o seguinte, que essas instituições que regem a sociedade, que passam a imagem de que estão ali para organizar e manter a coesão social, essas instituições são formadas por discursos. Discursos. São construídas por discursos que vão se superpondo geração por geração e mantendo aquela estaticidade. Então, as instituições elas se mantêm por discursos, para os discursos. Percebe a questão? Então, para Michel Foucault, todas as instituições se atualizam no plano discursivo. Discursivo. Isso fica evidente quando o próprio Michel Foucault escreve. Vou ler aqui esses líderes para vocês perceberem para vocês perceberem como é que Michel Foucault chegou a essa conclusão. Diz Michel Foucault: em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos. Ele está dizendo o seguinte, olha, os discursos que constituem as instituições, eles são distribuídos no tecido social através de alguns procedimentos. Continua Foucault. O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. Então, os discursos das instituições produzem uma ideia que todos os indivíduos de uma sociedade querem se apoderar e querem participar. Continua. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Então, percebam que o papel da escola, segundo Michel Foucault, é discursar, para manipular, para transformar os corpos em dóceis. A educação não tem a finalidade de trazer o conhecimento. E termina Foucault. Não constituiriam o sistema judiciário, o sistema institucional da medicina, eles também sistemas de sujeito do discurso? Então perceba o seguinte, o Michel Foucault está generalizando e dizendo que todas as instituições que regem uma sociedade
são, na verdade, produtores de discursos, que têm como finalidade ações políticas para a manipulação do comportamento dos indivíduos. Ok, presta atenção. Agora já sabemos que as instituições são caracterizadas por discursos. Mas sabendo o que são discursos, como destruí-los? Como destruí-los? Aí entra um outro pensador francês, o Jacques Derrida. O que o Jacques Derrida vai propor em seu pensamento? Ele vai propor o seguinte: é necessário, portanto, já que as instituições são feitas de discurso, é necessário, portanto, compreender esses discursos e propor uma desconstrução desses discursos. Pegar toda a linguagem que foi construída desde a tradição, que organiza o tecido social, e desconstruir essa linguagem, para que possamos, então, destruir os discursos, destruir as instituições, destruir a superestrutura e promover a revolução marxista. A pergunta é, como desconstruir a linguagem? Aí o Derrida, ele traz a solução. Ele vai dizer o seguinte, olha só, se desconstrói a linguagem, trazendo a dialética para dentro dos discursos. Mas não uma dialética tradicional socrático-platônica que visa a verdade. Não, não. É trazer uma dialética para corromper os significados da linguagem. Para separar as palavras das coisas. Para separar a palavra do seu objeto referente na realidade objetiva. Então, o que o Jacques Derrida está propondo é uma espécie de desconstrução da linguagem, mudando os significados das palavras, alternando os significados das palavras, transformando a linguagem em um código esquizofrênico, sem nenhum tipo de ordem. É a total desordem da linguagem. Então, olha que interessante. A conclusão que nós tiramos de toda a contribuição da Escola de Frankfurt, dos pensadores nietzschianos, é que a revolução só vai acontecer por meio da linguagem. Por meio da linguagem. E essa revolução já está acontecendo há algum tempo. Não é isso? Isso não é uma brincadeira. As teorias criadas por esses ideólogos, essas ideias criadas por esses ideólogos, elas são colocadas em prática e funcionam de algum modo, para o nosso azar. Para a destruição do tecido social e para a completa revolução. Quer ver, por exemplo? Vou pegar aqui um exemplo. Essa questão da revolução na linguagem. Essa questão de que a revolução cultural ela acontece no âmbito da linguagem. Vou pegar aqui uma palavra automática, que está automatizada nos dias de hoje. A palavra homofobia. Olha só que interessante. A palavra homofobia ela não tem razão nenhuma de ser. Ela não tem razão nenhuma de ser. Por quê? O termo homofobia, ele é por demais amplo. Ele significa tudo. E por significar tudo, acaba significando nada. Por exemplo, é considerada uma pessoa homofóbica uma pessoa que é contrária a certos costumes que trazem um comportamento sexual desordenado. Por exemplo, se eu sou um religioso que considero, por exemplo, um costume libidinoso, um comportamento libidinoso, comportamento sexual que foge daquilo que a natureza nos diz, da complementaridade entre homem e mulher, e eu considero esse comportamento libidinoso, eu posso ser tratado como homofóbico. Então, a homofobia serve para isso. Mas ela serve também, por exemplo, para um homossexual que assassinou outro homossexual. Isso é tudo contabilizado como crime homofóbico. Então, olha só que interessante. A homofobia serve não só para quem não é homossexual, mas para quem reprova um costume homossexual, um comportamento homossexual libidinoso, extravagante, mas também serve para um homossexual que assassinou outro homossexual
e aquilo é computado como um crime homofóbico. Então percebam que a palavra homofobia ela é muito ampla. Fobia significa medo também, ou transtorno. Então é como se eu visse um homossexual e ficasse com medo dele, ó, não faz sentido. Então o termo homofobia, ele já foi criado para significar tudo aquilo que é conveniente a uma ideologia. Tudo aquilo que é conveniente a uma agenda, de certo modo. Percebe a questão? Então, a revolução cultural vai acontecer no âmbito da linguagem. Então, essa é a contribuição da Escola de Frankfurt e dos pensadores pós-modernos. Quarta contribuição, então só recapitulando. A primeira, o marxismo. A segunda, o feminismo. A terceira, a pseudofilosofia pós-moderna. Quarta contribuição, a palavra gênero. A palavra gênero, dispositivo gênero. Porque até então a palavra gênero não é cunhada por nenhum desses pensadores. A palavra gênero é criada pelo sexólogo John Money, que eu expliquei lá na primeira aula. Aconselho vocês buscarem lá na primeira aula do curso das raízes da ideologia de gênero. Lá eu explico e deixo claro que o John Money, para provar que o gênero é uma coisa e o sexo biológico é outra, ao considerar gênero nada mais do que uma espécie de sexo construído socialmente, o John Money ele executa uma experiência com indivíduos humanos reais, experiência essa que é um fracasso, e que ele vende no seu livro como se fosse um sucesso retumbante. E o final dessa história é a destruição de uma família inteira, suicídio e violência. Então, a própria palavra gênero, ela não pode ser comprovada na realidade objetiva dos fatos, pois o próprio sexólogo que criou a palavra, o John Money, não conseguiu comprová-la empiricamente através de um método científico. Então, aconselho vocês observarem lá na primeira aula toda a narrativa do John Money, que é importante. E a quinta contribuição é a contribuição da Judith Butler. Judith Butler, né? Que escreveu a Bíblia do Gênero, que tem o título Problemas de Gênero, né? Feminismo e Subversão da Identidade, é o título do livro dela. Esse livro traz a síntese e a forma final daquilo que nós entendemos como gênero. Então, a Judith Butler ela vai forjar uma espécie de versão final do gênero. E é essa versão final que entra, ou que tenta entrar nos documentos oficiais de uma organização social através do aparato legal. Então, por exemplo, nós tivemos aí a ameaça, seria ontem, mas não teve, graças a Deus, a ameaça do STF, na base da canetada, obrigar o ensino de gênero nas escolas. Se isso entra em vigor de lei, a forma gênero que vai entrar nas escolas enquanto disciplina obrigatória é essa forma final de gênero trazido pela Judith Butler. E que forma final é essa? Vamos ler primeiro o que a Judith Butler escreve, para depois comentarmos. Olha o que diz Judith Butler sobre o que seria o gênero. Diz ela, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído. Consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. Então aqui ela está concordando com o Dr. John Money, está dizendo o seguinte, olha, o sexo biológico é uma coisa e o gênero ele é construído culturalmente. Tá? E continua ela. Se o gênero são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. Olha o que está dizendo. Existe um corpo, pode até existir um corpo sexuado biologicamente, mas se o gênero ele é construído por vários significados culturais, então há uma certa independência do gênero em relação ao sexo biológico. Então não há uma maneira fixa de se relacionar o gênero, culturalmente construído, com a determinação do sexo biológico. E continua ela.
Além disso, mesmo que os sexos pareçam não propriamente binários em sua morfologia e constituição, não há razão para supor que os gêneros também devam permanecer em número de 2. Quando o status construído de gênero é teorizado como radicalmente independente do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante, com a consequência de que homem e masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Então, o que ela está dizendo? A designação de gênero masculino não significa dizer que se comporta a um sexo biológico masculino. Gênero masculino pode significar qualquer coisa. E não precisa significar aquilo que é determinado pelo sexo biológico. Então ela diz, olha, se o caráter imutável, que não muda, do sexo biológico é contestável, então ela está dizendo, ó, se o próprio sexo biológico das pessoas é contestável, talvez o próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. Aqui que ela dá o pulo do gato na sua argumentação. Primeiro, o que ela fez? Aceitou um pouco que o sexo biológico é imutável e que o gênero é fluido, por ser uma construção cultural. Só que se o gênero é fluido e ele não obedece qualquer determinação do sexo biológico, então ele pode ser uma criação livre. Ora, se os nomes que eu dou às diversas criações livres do gênero subentende as palavras parecidas do sexo biológico, então pode ser que as palavras que trazem a determinação do sexo biológico fossem apenas também construções culturais. Então ela está colocando em dúvida a determinação do sexo biológico. Então ela primeiro desgarrou o gênero do sexo biológico, depois ressignificou o sexo com aquilo que ela achou de gênero. Percebe a questão? Então ela diz, ó, se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. A rigor, talvez o sexo sempre tenha sido gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma. Então, o que ela está dizendo? Ela aplicou a desconstrução do Jacques Derrida, uma desconstrução linguística. Ela destruiu o sexo. Ela substituiu a palavra sexo pela palavra gênero. Devemos discutir gênero, porque sexo é um construto também cultural. É um discurso ideológico. Percebe a questão? Então, a Judith Butler, olha que coisa maluca. Ela traz um adorno feminista para o seu discurso, mas que no ínterim do seu discurso, no coração do seu discurso, na verdade, ela está destruindo até a mulher. O feminismo de Judith Butler é um feminismo sem a presença da mulher. Porque não há o sexo biológico feminino. Não existe a determinação do sexo biológico. Para Judith Butler, o feminismo é apenas um quebra-gelo. O feminismo, ele é resumido a uma ação política. Para que depois que o feminismo desconstrua as famílias, aí sim o gênero acaba de fazer o trabalho. Dizendo, olha, qualquer papel que você queira exercer enquanto gênero, ele pode exercer livremente de maneira fluida, ao ponto de não ser determinado pelo sexo biológico. Diz ela, olha, se a noção estável de gênero dá mostras de não mais servir como premissa básica da política feminista, talvez um novo tipo de política feminista seja agora desejável para contestar as próprias reificações do gênero e da identidade. Isto é, uma política feminista que tome a construção variável da identidade como pré-requisito metodológico e normativo, senão como um objetivo político. Olha o que ela está dizendo. Não há nenhuma normatividade, não há nenhuma identidade. A única coisa que existe é a fluidez do gênero. Então, olha, o feminismo da terceira onda, o feminismo trazido por Judith Butler, não veio para defender a mulher.
Não vem para buscar direitos iguais. O gênero não vem para buscar direitos iguais. O gênero vem para destruir a identidade. Destruir aquela estrutura permanente da realidade objetiva. Destruir a ordem interna do próprio ser humano. Percebe a questão? E pior, alguns anos depois da publicação do livro do Judith Butler publicou esse livro por volta do ano de 1990, alguns anos depois, a ONU, tentando implementar as ideias de Judith Butler nos países, a ONU desenvolveu um documento que dá uma forma oficial para o gênero, baseado nessa versão final filosófica de gênero trazido pela própria Judith Butler. Agora você veja, todas as pesquisas da Butler foram financiadas pelas grandes fundações. Se eu não me engano, a grande fundação que bancou os estudos dela foi a Fundação Ford, que nós falamos na aula passada, todo o histórico da Fundação Ford e as suas verdadeiras finalidades. E você veja, pouco tempo depois, a ONU vem com esse mesmo discurso. Olha que coisa maluca. Então a ONU, ela também funciona como um dispositivo político que coloca em prática as ideias absurdas dos ideólogos. Olha o que diz a Carta de Princípios de Yogyakarta, que é trazida como recomendação da ONU aos outros países. Porque a ONU ela tem a pretensão de trazer, de aplicar uma legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. E aí, olha como é que ela define gênero no seu documento. Olha como é que esse documento, isso que eu vou ler agora, é um resultado final de toda essa base intelectual que eu expliquei para vocês. Diz a carta: entendendo identidade de gênero como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. Então, olha só, cara. O documento já está dizendo que o gênero é, na verdade, uma espécie de experiência interna, individual e profundamente sentida por cada pessoa. Por cada pessoa. Então, cada indivíduo pode exercer um gênero. Então, o que a ONU está pedindo é uma obrigação da implementação do gênero nas escolas para que as crianças, desde cedo, tenham a descrença ao sexo biológico, visto que o sexo biológico não é determinante, aliás, nem existe, como já tinha dito Judith Butler. Então, é a própria negação da identidade humana e da identidade espiritual humana e da identidade sexual biológica do homem. E diz aí, ó, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Então, olha aqui como funciona o engodo, como funciona uma ideologia. A ideologia de gênero ficou claro para nós, ela é baseada em um princípio falso, em uma premissa falsa, em uma premissa que não condiz com a realidade. A premissa é a seguinte: não existe uma natureza permanente, uma ordem interna do homem. Não existe uma natureza humana, não existe um sexo biológico, não existe algo permanente no homem. A única coisa que existe são os desejos, os devires, as sensações, as experiências internas. Aquilo que eu sinto do meu corpo, que pode ser qualquer coisa. Isso daqui fere um princípio básico de que qualquer pessoa que tem uma vida intelectual digna percebe da realidade. Que princípio básico é esse? Isso aqui é muito importante. Que princípio básico é esse? Quando eu vejo as coisas que compõem a realidade ao meu redor, como um cachorro, lá do primeiro exemplo, ou como um ser humano, ou como até um copo, eu percebo que ali há uma identidade. Há uma identidade. Eu posso colocar 500 copos na minha frente, um de plástico, um de vidro, um de porcelana, cores diferentes. Mesmo assim, o meu intelecto percebe, capta a essência do copo. Capta a substância do copo.
São 500 copos, apesar das diferenças acidentais. Eu posso pintar um copo de vermelho, ele era azul, pintei ele de vermelho, ele continua sendo copo. Isso é uma percepção objetiva da realidade. O que a ideologia de gênero está propondo? A ideologia de gênero está propondo o seguinte, que as cores dos copos é que devem existir e os copos não existirem. Ou seja, preste atenção, isso aqui é muito importante. Vamos trazer para o ser humano, por exemplo, ficar mais claro. Se o indivíduo humano, ele tem desejos, se o indivíduo humano, ele tem percepções do seu próprio corpo, se o indivíduo humano, ele tem desejos sexuais, todas essas coisas que o indivíduo humano possui, precisa primeiro que exista uma natureza humana. Existe uma determinação prévia que me identifica como ser humano. Os desejos são partes acidentais da substância humana. O que a ideologia de gênero está fazendo é inverter na coisa, dizendo, olha, não existe o ser humano, só existe a fluidez do seu desejo, só existe a fluidez do gênero. Isso é uma negação da realidade objetiva. Percebe o que eu estou dizendo? Não existe a cor do copo sozinha. A cor do copo só aparece para mim quando ela está no copo. A mesma coisa no ser humano. Não são os desejos que me determinam. Os desejos só acontecem porque, antes de tudo, eu tenho uma pré-determinação da minha natureza, que é a natureza humana. Percebe a questão? Então, toda a ideologia de gênero é baseada em um engodo. É uma ideologia de fato. De fato. Nosso tempo está curto, infelizmente, mas a gente vai ter que esticar isso um pouco mais, e eu vou ter que continuar isso na nossa quarta aula. Né? O que faltou falar hoje? Infelizmente não deu tempo. Nós temos que construir as refutações intelectuais que possam contrapor esses argumentos falaciosos da ideologia de gênero. Nós faríamos isso hoje, mas não vai dar tempo, o tempo está curto, já está um pouco longa a aula, então nós vamos dar continuidade na próxima aula. E aí, porventura, esticar o curso, para ao invés de serem 4 aulas, serem 5 aulas. Tá joia? Diante disso, eu agradeço a audiência de vocês, muito obrigado pela atenção. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos analisar os argumentos trazidos pela análise da realidade objetiva que possam contrapor os argumentos dos ideólogos. A gente vai trabalhar aqui uma filosofia, né, muito mais voltada para a realidade, para contrapor os argumentos falaciosos dos ideólogos. Mas que deu para perceber já que é lotado de falácias. E se der tempo também na próxima aula, eu vou trazer os efeitos da aplicação prática da ideologia de gênero em alguns países que já abriram as portas para essa ideologia tão nefasta que destrói as bases de qualquer sociedade. Tá joia? Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção, uma boa noite, até mais.